Esses dias eu estava falando sobre a questão do diagnóstico precoce e conversando, né, com algumas pessoas, e eu tenho refletido muito sobre algumas barreiras aí em relação à aceitação, né? Não só em relação a um diagnóstico de autismo, mas a aceitação em relação a uma possível diferença no desenvolvimento da sua criança, né? O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre uma das coisas que mais me chamam a atenção e que acho que é uma grande barreira em relação à aceitação. Eu acho que é a falta de conhecimento, né? Às vezes a gente não sabe o que é possível fazer pelas nossas crianças. E aí a nossa primeira reação é entrar em pânico, né? Então, se minha criança não se desenvolve de uma maneira típica, não tenho o que fazer, a minha criança vai ter um atraso muito grande, ela não vai aprender como vai ser, e a gente tende a pensar num cenário talvez muito pior do que na verdade seria, né? E aí eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, é a gente filtrar um pouco o que a gente ouve e o que a gente fala. O que eu quero dizer com filtrar essas informações, tanto as que a gente ouve quanto as que a gente transmite por aí, né? Eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente, como pais, ou cuidadores, né, como os adultos responsáveis pelas crianças, a gente fica numa ansiedade muito grande e acaba dividindo com muita gente as coisas que a gente nota de diferença no desenvolvimento da criança, né? E aí a gente tem, basicamente, tá? Dois tipos de reações das pessoas com quem a gente fala, né? Uma é, não, mas olha, isso passa, cada um no seu tempo. Ai, mas a minha também fazia isso, vai ficar tudo bem. Então, assim, esse tipo de comentário também vem, não de maldade, mas vem de não saber sobre o assunto e não saber como reagir de uma maneira acolhedora, né? Então, se como pais vocês estão vendo diferenças, né, eu acho que é importante não ficar procurando na opinião de pessoas que não têm muita informação, dados que batem ou não batem com o que vocês querem ou não ouvir, né? Então é importante, assim, não sair comentando com todo mundo, não para esconder a possibilidade de algum atraso no desenvolvimento ou diferença no desenvolvimento, né? Então eu acho que a primeira coisa que ajuda aí a preservar a gente como pais é com quem eu vou dividir essas informações. Então, se vocês começam a ver esse tipo de reação minimizando o que você está observando e te preocupando, essa pessoa não é a pessoa com quem você vai conversar sobre isso, tá? Por quê? Porque se você ainda não estiver num lugar que você está mais bem posicionado, no sentido de ter mais informação, de estar bem emocionalmente, de ter uma definição sobre, não só sobre um diagnóstico, mas sobre que tipos de intervenções sua criança precisa. Então, se você não tá em paz ainda com isso, né? Se você não tá se sentindo confortável com essas informações, você ainda tá buscando, cuidado para não ficar dividindo isso com pessoas que vão aí, às vezes, te causar uma frustração maior ou meio que tentar te convencer de que você não tá vendo o que você tá vendo, né? E eu sempre falo o seguinte: os pais, os cuidadores que estão sempre com a criança, eles sabem mais do que a gente. Então, se eles estão observando alguma coisa, a gente precisa prestar atenção nessas informações e não diminuir o valor dessas informações. E, em contrapartida, um outro posicionamento quando a gente fala sobre as coisas que a gente tem observado ou a possibilidade de um diagnóstico de autismo ou de qualquer outro tipo de diagnóstico que indica um desenvolvimento diferente da sua criança, né? Tem esse que a gente acabou de falar, de minimizar, né, o que você tem observado e meio que tentando negar, achando que vai te ajudar, né? E a outra questão é aquela pessoa que quer tanto te ajudar que ela vai te trazer uma carga mental muito alta num momento que você não tá
podendo, né? Então, assim, você falar com uma pessoa que vai te falar, mas você levou na fono? Você levou na físio? Você levou na TO? Mas a minha vizinha, mas a filha da amiga da minha vizinha, ela fez esse tipo de intervenção, ela fez esse tipo de terapia, ela foi não sei onde, enfim. O que acaba acontecendo? Não é que esse tipo de informação não seja válido, mas ele precisa ser filtrado, né? Porque assim, o que acontece hoje em dia? A gente tem nas mãos um telefone que dá acesso a praticamente todas as informações sobre um possível quadro, né, da sua criança. E aí o que acontece? Os pais vão procurar, né? Os cuidadores vão procurar. Os adultos responsáveis por aquela criança já estão notando alguma diferença e já estão procurando ou por profissionais ou por informação e estão com uma sobrecarga enorme de informação, tanto técnica, teórica, prática, quanto emocional, né? Então, no meio disso tudo, a gente ainda ficar dividindo informação com pessoas que não vão te dar assim, um conselho mais dirigido, mais certeiro, né? Eu acho que vai ficar complicado. Por quê? Vai aumentar a sua carga, porque você vai achar que você tem que ficar dando tiro para todo lado, né? Vai aumentar a sua carga mental e emocional, porque essa pessoa vai começar a te perguntar, né? Não na maldade, mas porque ela quer tanto te ajudar, que ela acha que mostrar interesse vai ajudar, enquanto nós, como pais, como cuidadores, podemos sentir isso, na verdade, como uma pressão, né? Ah, então porque eu não dei os tiros que aquela pessoa deu, nas direções que aquela pessoa deu, eu sou um pai, uma mãe ruim pro meu filho, ou eu não estou fazendo o suficiente pro meu filho, né? E aí acaba gerando mais estresse, mais culpa e menos energia para investir em informações mais certeiras, né? Então, assim, se tá tudo muito nebuloso, tudo muito tumultuado, principalmente emocionalmente, eu acho que a primeira conduta seria: escolha poucas pessoas com quem vocês gostariam de falar sobre o assunto e que vocês se sentem acolhidos. Pessoas que vão ajudar a pesquisar, ou que vocês já sabem que tem alguma informação por conta do trabalho delas, por conta de alguém na família, mas que tenham essa visão de vamos ajudar a filtrar, vamos ajudar a canalizar essa energia, ao invés de continuar praticamente um inquérito. Você já foi no neurologista? Você já foi no psiquiatra? Você já foi no pediatra? Você já foi na fono? Você já foi no fisioterapeuta? Isso acaba gerando mais culpa e acaba gerando mais estresse para os pais e não ajudando. E assim como todo mundo, né? Como todos os adultos neurotípicos ou neurodivergentes, as crianças têm maneiras diferentes também de aprender e de desenvolver algumas áreas mais fortes que outras. Então, não fica perguntando para as pessoas, né? Se você quer ajudar, seu filho melhorou? Não é um resfriado, não é uma doença, não é uma coisa para curar, né? A gente não fica perguntando para crianças supostamente neurotípicas, a gente não fica perguntando para os adultos dessas crianças: sua criança melhorou? Sua criança falou? Sua criança andou? Né? Não é pra gente ficar medindo marcos de desenvolvimento como se fossem sintomas de doenças que devem ser curados, né? Então, acho que é muito importante quando a gente, como pais, filtrar a informação, filtrar com quem a gente divide essa informação, né? E as pessoas que querem ajudar, que elas entendam que se você não tem uma informação certeira ou algo que você de fato acha que pode fazer a diferença para essa família, você acolher o que essa família tá te falando é a melhor coisa que você pode fazer, né? Então, ao invés de negar o que a pessoa tá vendo, de minimizar a observação de um pai, de uma mãe que estão ali cuidadosos, né, com os filhos, e também de não inserir fatores estressantes além do que você já tem, né? Então, essa vontade de ajudar
não significa que vai ser ajuda. E nós vamos ser responsáveis sempre, sempre. Os adultos, os cuidadores são responsáveis por filtrar o que a gente vai ouvir em relação à nossa criança e o que a gente precisa levar em consideração para o desenvolvimento, benefício da nossa criança, né? E aí que tá a diferença entre um caminho para aceitação, porque eu acho que a aceitação ela é um caminho contínuo, né? A depender do que a gente encontra, a gente tem que recomeçar o processo. Então, se a gente está percebendo que o foco tá no bem-estar, na qualidade de vida da criança, nos pontos fortes dessa criança, né, em respeitar que ela aprende de forma diferente, ao invés de tolher ela em coisas que ela gosta, né, isso é um caminho, né, para aceitação e um caminho que leva a muito mais energia para ser investida na qualidade de vida e no potencial da criança. Quando eu tô falando com todo mundo, jogando tudo para todas as pessoas falarem da minha vida e da minha criança e virem com pitacos, alguns conselhos bons, alguns menos e muita carga mental, eu tô procurando um alívio desesperadamente em alguma dessas conversas. E isso, mesmo que alguém me alivie, é um alívio momentâneo e que não tem diretamente nenhuma contribuição com a qualidade de vida da criança e da sua família.